Mãozinha Já nem aí. sei como é que é. Mãozinha de saudade, olha. Um, dois, três e já. Ana veio a léguas do tempo. Unissex começando. Recebendo de volta a Edilene, que estava viajando. Já que a Edilene foi viajar, eu ontem e anteontem, e Ana também, a gente ficou em função desse negócio, vimos várias coisas sobre o que é que está se fazendo pelo mundo em relação a várias coisas, e eu queria propor uma coisa totalmente louca. As três são professoras, cada uma veio de um lugar diferente, e, de repente, vamos fazer um jogo de imaginação. Nós podemos mudar o que a gente quiser na educação das crianças. Qualquer coisa. E a gente tem meia hora para sermos as donas do sistema educacional. O que é Opá, que nós vamos fazer? Tá todo, olha, a maior parte do mundo está tirando nota muito baixa no sistema educacional, ele está fraco, e a gente tem que refazer. Então, quem quer começar? Já sei que todo mundo vai falar uma coisa, então já vou falar logo, vou dar cola para todo mundo de casa. Nós três íamos colocar, com certeza, muito mais arte. E aí, o que mais? Eu só vou falar isso, porque eu quero falar tanta coisa, porque senão só vou falar eu sozinha. Vai. eu posso entrar. Eu vou dizer só Então, que eu colocava o que a Noruega está a fazer neste momento, que é educar crianças de qualquer género, portanto, do género que for, sem, sem essa indicação de género, todas da mesma maneira. E nas escolas da Noruega não colocam identificações de, por exemplo, cor-de-rosa para feminino, azul para masculino, os nomes, quer dizer, tudo na escola, tudo que as escolas têm descrito, visual, estético, etc, etc, e a maneira como são lidadas, educadas as crianças, não existe diferença de género, são tratados todos por igual. Pronto, esta era a primeira que eu disse. vai, Edilene. Eu colocaria mais essa questão das relações interpessoais e intrapessoais, né? A gente tem falado aqui muito dessa parte socioemocional, mas eu acho que precisa ser mais bem trabalhado essas questões da gente estar administrando esse nosso eu, esse respeito, essas relações com o outro, a relação com o mundo, né? Voltando aí àquele programa que nós já falamos com relação a essa parte do lixo, né? Esse respeito. Então, essas relações entre os seres, entre as coisas, entre os animais, entre o meio ambiente. Eu acho que isso precisa ser muito mais fortalecido e que isso fosse um tema gerador para puxar todas as demais disciplinas. Não tiraria todas porque elas são necessárias, mas eu faria com que isso aí fosse um leque, né? Para que abrisse, seria um guarda-chuva geral, para que ele pudesse ter várias pontas e pegar cada disciplina. Mas a base seria esse respeito, essa ética, essas relações. Eu acho que o mundo está precisando disso. Bom, eu vou também seguir minha linha e as crianças, quando chegassem à escola, não importa nem o nível escolar que elas estivessem, mas chegou uma criança nova na escola, ela tinha que ser percebida como um ser falante e, a partir daí, dar fortes estímulos de linguagem. Ela tem que resolver problemas falando, os problemas aparecem, ela tem que negociar soluções, sentar, debater, provar o seu ponto de vista, dizer porque é que acha que está certa, e não tem vocabulário para isso, bom, então a escola também vai ajudar a crescer o vocabulário com o próprio debate. Então, você não sabe o que significa gênero, ela está falando gênero, mas eu não sei o que é isso.
Bom, vamos acrescentar essa palavra no seu rol de palavras. E todo mundo ia aumentar drasticamente o repertório de palavras e o uso das palavras. Também ia dar um trabalho muito forte, não só de fala, mas de interpretação da fala. Porque atualmente eu vejo que as pessoas mal e mal entendem, quer dizer, elas mal e mal ouvem o que o outro fala. Entender já é um processo que está além da expectativa, porque todos os seres parecem que são seres que nasceram só para ter razão. E a gente vê a vida real, e na vida real, ou a gente aprende a negociar as razões, ou a gente não chega a lugar nenhum. É impossível. E a gente está vendo o mundo caminhar nessa direção. Então, essa ideia da Edilene também, eu gosto muito da ideia de nós três, tá? A combinação de nós três mudava a educação no mundo, hein? Então, as crianças iam. Tem mais um país, acho que é a Islândia, que eu vou botar e depois vou passar para vocês. Eu não me lembro se é a Islândia ou a Finlândia, que os meninos ficam juntos durante uma parte do tempo, aprendendo as características, as qualidades do temperamento feminino. Então, negociam mais, ouvem mais, aprendem a ouvir, aprendem a negociar, aprendem a qualificar uma conversa. Essa conversa está indo numa boa direção, está indo numa má direção, eu confio nessa pessoa, não confio, e aprende essas qualidades do temperamento, do gênero feminino. Eu nem quero falar mulher nem menino, mas do gênero feminino. E as meninas estão na sala, quando elas estão separadas, elas estão aprendendo qualidades do gênero masculino, que é iniciativa, objetividade, e depois todos se juntam e aprendem a crescer, porque são complementares e nunca se complementam. É na Islândia, e uma coisa. É na Islândia? E complementando o que a Ana falou, eles estão a tentar tirar essa comparação feminino-masculino, colocam a comparação alfa e ômega. Então, as qualidades de quem é alfa, portanto, essas qualidades de iniciativa, liderança, poder, etc., etc., e a ômega, as qualidades de sensibilidade, de cuidado, de união, de sociabilidade, de escrita, de leitura, de fala, etc. Uma coisa muito interessante que o ômega cola as relações. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Que é uma coisa maravilhosa. Aí eu comecei a perceber que a disputa de gêneros, a gente no Brasil está tão cafona, gente, é uma coisa muito cafona. A gente ainda está discutindo se as mulheres trans podem fazer xixi no mesmo banheiro no shopping, que é a coisa mais, sabe assim, se você está apertado para fazer xixi no mato e tem uma mulher trans do seu lado, você vai se incomodar para fazer xixi na calça ou você vai dividir o espaço? Gente, é uma coisa tão boba, tão pouco importante, tão pueril, e se perde uma energia no Brasil com coisas que são totalmente desnecessárias. As crianças não têm, mal e mal, o cardápio bem definido na escola e se está discutindo uma coisa, meu Deus, que é um desperdício de tempo, de espaço, de inteligência, de convivência. Pronto, vocês. Mais coisas, com essa. Tá. Vou dizer mais uma, que é o conceito de normalidade, que é uma coisa que acho que todos nós nos incomodamos com isso, mas todos habituamos-nos a isso. A sociedade nos obriga um pouco a isso, que é o que é normal? Parece que tem que existir algo, nós temos que fazer todos algo que é normal. Mas se nós prestarmos atenção, ninguém entra nesse normal. Todos temos que fazer um esforço, de alguma maneira, para entrar nesse normal. Porquê? Porque cada um de nós é diferente do outro, mas não é pior nem melhor, é diferente.
Então, essa questão eu ia colocá-la imediatamente na escola. Se pudesse hoje já começar em tudo, nas matemáticas, nas ciências, nas letras, em todas as áreas, era transversal a todas as áreas, a questão de não existe normalidade, esse conceito foi um conceito que criamos e que está completamente ultrapassado. Não existe normalidade. Eu sou portuguesa, mas vocês olham para mim, eu não sou a portuguesa. Eu não sou a definição de portuguesa. Eu vivia em Portugal e havia muita coisa que eu discordava. Então eu não posso ser. Os portugueses são como a Ana. Não, eu sou uma de 10 milhões. A Ana é brasileira, a Edilene é brasileira, mas os brasileiros não são iguais a vocês, são parecidos, são semelhantes, são opostos. Então, assim, não existe normalidade e isso nós temos que combater. Isso era outra coisa que eu enfiava já assim, puf. Vai, Edilene. Hoje vai ficar Deixa assim, ó, todo mundo quer falar. deixa eu tenho aqui um monte de coisa que vocês falaram que eu gostaria de estar, né, colocando. Primeiro, Ana Ribeiro falou, né, sobre essa questão dessa contextualização das pessoas, que o aluno poderia chegar na escola, né, e quando tivesse uma palavra, ou seja, até um contexto de vida, que aquilo ali fosse estudado. Isso, inclusive, a gente trabalha dessa forma com os grupos operativos da psicopedagogia, quando a gente trabalha em grupo, onde nós não temos planejamento, o planejamento é feito a partir dos conflitos citados ou das coisas citadas, né? Então, eles buscam ali a confecção dos projetos diante das dificuldades que sejam, de termos que apareçam e que eles não sabem. É bem o que você falou, que é o que a gente faz o quê? A gente traz Paulo Freire com essa questão da educação libertadora. Então, se na educação nós estivéssemos seguindo o nosso grande mestre Paulo Freire, como realmente deveria ser seguido, que não basta dizer que como viu a uva, alguém viu a uva, eu não me lembro quem foi agora. Ivo viu a uva. Ivo, isso. Vovô viu a uva. Isso, não basta dizer que Ivo viu a uva, é preciso entender quem é Ivo, é preciso saber de onde veio a uva, quem é essa uva, o que é a uva, para que serve a uva. Então, isso seria uma educação libertadora que parte dos contextos, a gente precisa contextualizar. Não dizendo com isso que a gente não vai ensinar o alfabeto, porque às vezes que isso fica muito complicado quando as pessoas dizem educação libertadora, acha que é para liberar tudo, mas é a partir daí a gente vai trabalhar as outras coisas, né? Quando eu falo desse guarda-chuva, dessa ética, dessa moral, desse respeito, porque tudo tem que perpassar por isso. Quando a gente respeita, a gente aceita a individualidade, a gente percebe que nós somos iguais, mas nós somos diferentes, somos iguais porque somos seres humanos, mas somos diferentes, porque cada um tem a sua formação biopsicossocial, moral, religiosa, cultural. Então, nós somos seres diferentes. E o que é normal? Esse normal é algo que muitas vezes a mídia cria, mas ninguém está dentro dessa normalidade, né? Quer seja ela de padrão estético, quer seja ela de conhecimento cognitivo, não existe essa normalidade que a mídia cria. Existem que nós somos pessoas normais e ser diferente é normal. Aí vocês trazem também essa parte, né, do banheiro. Aí eu pergunto, na nossa casa, pode chegar quem for, como é que é usado esse banheiro? A gente tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, né? É um banheiro que precisa ser cuidado por todos. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado na Argentina, eu fui para um hostel e eu não conhecia direito o espanhol e peguei lá banho compartido. Para mim, banho compartido era um banho separado. Quando eu cheguei lá, era um banheiro compartilhado, né? Então, eu cheguei, aí eu tive que aprender as regras, como eram as regras daquele banheiro, como é que eu poderia usar aquele banheiro, o que é que eu teria que fazer ao usar, ao terminar, o tempo que levava, a limpeza, a higienização que eu fazia após, se eu estivesse com a questão de utilização de algum absorvente, como era que eu fazia. Então, a gente tem que aprender a compartilhar com respeito todos os espaços que nós ocupamos. Para isso aí, nessa questão de gênero, a gente tem aí um livro muito bacana
que é de Samitiba, que ele fala, como vocês estavam comentando, das individualidades específicas do gênero, né? Que é homem, cobra, mulher, polvo. Então, é mulher, polvo, homem, cobra. Que a mulher, ela tem 8 tentáculos, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E o homem, ele é mais radical. Tem que dizer quem é mais importante e quem não é? Não, nós somos diferentes e ser diferente é normal, cada qual com a sua especialidade, independente do como que ele vai agir, mas tem, né, a parte da sensibilidade, a parte de ser mais firme com as decisões. Então, nós somos diferentes e vamos nos complementando. Olha, como a gente está falando muito, eu vou entrando no nosso conselho de US$ 1 milhão, porque o nosso conselho acho que vai ser extenso. Concordo. Eu vou logo dar o meu conselho, que é, partindo do que eu falei, de ter um momento de adaptação de vocabulário, de linguagem verbal, de solução de problemas por via verbal. Todos os alunos têm que ter esse objetivo. A gente vai partir para uma coisa que eu acho bastante interessante, que é, a partir disso, nós vamos sentar na frente dos problemas e, a partir da linguagem verbal, nós podemos definir se a criança tem condições de dar o passo seguinte, que é aprender a escrever. A escola hoje no Brasil, não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil ela tem um erro grave, porque o domínio da linguagem verbal é pré-requisito da aprendizagem da escrita e leitura. Você chega a ver crianças que nitidamente estão em atraso de linguagem, nitidamente não têm vocabulário e taca aprender a ler. E elas não têm condições nem motoras de dizer bolinha com perninha para baixo, bolinha com perninha para cima, bolinha com perninha esquerda. Elas não têm condições de imaginar isso, porque não têm vivência corporal. Antigamente, a gente dizia que as crianças com dificuldade de aprendizagem é que não tinham vivência motora. Agora, todas as crianças estão com o mesmo problema, porque ninguém brinca. Então, todo mundo está com o mesmo problema. Chega na escola, olha a quantidade de criança que não consegue se alfabetizar, gente. Então, eu já ia colocar uma coisa bem mais radical. A gente usa no Brasil 2 sentidos para aprender a escrever e ler. A gente usa olhos, ouvidos e, a partir daí, a motricidade, né? O desenho das letras. Na França existe um método de realfabetização que eu uso muito no consultório, que usa todos os sentidos. É como andar de bicicleta. Vocês querem que uma criança sem experiência, cada vez com menos experiência, nem verbal, nem motor, a gente precisa dessas duas. Ele não vem com quase nada. Saiba abstrair as letras, o formato das letras, a combinação das letras, o som das letras. Gente, o desenho das letras é muito difícil. Então, vamos comer as letras, vamos desenhar as letras, vamos fazer biscoito das letras, as letras como som, as letras como movimento, usar tudo o que é possível para ter ajuda, um apoio dos outros sentidos. E, a partir daí, a gente conseguir dar uma solução para o problema. O Brasil está vivendo um problema que, sem trabalhar a linguagem oral e sem trabalhar experiência motora, não tem solução. Porque a gente vai ficar largando as crianças pelo caminho, dizendo, coitado, não passou, vamos ajudar. Você vai ajudar ele até que série? Se ele não está aprendendo a ler, sem o acesso à leitura, como ele vai conseguir se adaptar à geografia? Como ele vai conseguir se adaptar à história? Bora apertar o passo, porque a gente entrou no 3º terço do programa, hein? Plim, 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 hein?
E tudo dependendo da linguagem verbal. Se você não tem o vocabulário, como você vai trocar experiência? Então, assim, para mim, eu pegava a escola, virava a escola ao contrário. A escola precisa dar a experiência e depois cobrar o resultado do que deu. Como se fosse uma coisa de karma. Você dá, tem uma consequência. Agora, do jeito que está, a criança chega sem nada e você já está pedindo a ela um retorno. Ela não tem retorno, aí você vai lá e passa ela, você dá uma chance, você bota ela para frente, mas ela continua sem ver o que ela deve ver. A chance não serve para ela ver, porque a gente nunca mostra o que é para ver. A gente está sempre 10 passos à frente, achando que já aconteceu o que era para trás, mas atrás acontecia antigamente. A gente está partindo de um pressuposto de vida que acabou. Pronto, calei a boca em vocês. Eu, Edilene, eu fico, eu fico melancólica quando eu vejo isso. Vai. Edilene quer ir agora ou vai depois? Eu vou, então, porque Ana falou algumas coisas aí, né? Que já é para dar o conselho, né? Então eu vou comentar e Para eu entrar no vou comentar e vou dar o conselho, né? Quando você fala aí de dar essa chance para passar essa criança, seria até bom, mas não faz nada diferente para que ela vivencie algo ali diferente. Se ela passou aquele ano todo, ela não conseguiu aprender, eu vou fazer com que aquela criança fique novamente naquela série, mas eu vou fazer tudo igual, como foi feito, e não faço nada diferente, não ofereço oportunidade diferente. Eu costumo dizer que o primeiro papel de uma criança é o chão. Primeiro lápis é cabo de vassoura, é tubo, é canudo, né? São coisas, porque antes da gente ir para o papel, antes de ir para o lápis, a gente tem que explorar esse chão. Eu não vou saber se essa bolinha com a perninha para cima é o B ou se a bolinha com a perninha para baixo é o P, porque eu não sei o que é em cima e embaixo. Eu não brinco mais de morto e vivo, de sobe e desce, de dentro, de fora, de pular, né? Então, a gente hoje está passando por muitas dificuldades com relação a essa educação motora, realmente, onde crianças com menos de 2 anos elas já estão presas nos seus celulares, nos tablets, né? E aí não existe mais esse domínio de correr, de subir, de descer. Mas, assim, eu vou dar o meu conselho de US$ 1 milhão hoje para as escolas, para os meus colegas professores, né? Eu gostaria que os meus colegas, incluindo eu também, é claro, incluindo nós, que a gente pudesse ver essa criança, esse sujeito, esse adolescente, esse adulto, né? Esse estudante, seja ele em que nível ele estiver, inclusive incluo aqui as pessoas com a terceira idade, né? Eu gostaria que nós pudéssemos ver mais as almas desses sujeitos, que a gente pudesse compreender mais, que a gente pudesse abraçar mais, que a gente pudesse acolher mais. E a partir daí, desse acolhimento, com certeza, depois da gente conseguir afetar, porque afetar é a gente tirar a flecha da gente e colocar no outro e trazer o outro para a gente, depois que a gente conseguir isso aí, a gente consegue tudo a mais. Então, nós, educadores, eu acredito que a gente está precisando amar mais, né? Amar mais, inclusive, a nossa profissão, porque, às vezes, a gente acha que a nossa profissão é a pior, que é a menos remunerada, que é a que tem mais trabalho, mas a gente precisa ver os benefícios que tem a nossa profissão. Nós temos férias 2 vezes ao ano, né? A gente lidar com a gente ver transformações do sujeito, a gente acompanha, a gente vê sucesso. Não é só alegria, não. A gente tem muitas tristezas também, temos muitos desafios, mas a gente também precisa entender que quando a pessoa não sabe, é o momento da gente oferecer essa oportunidade de aprender. E se nós somos profissionais da educação, somos nós que temos que fazer essa parte. Porque ensinar quem sabe é muito fácil. A gente precisa ensinar, que é realmente o nosso papel, e a gente ensina a quem não sabe.
E o tempo todo nós aprendemos. Pronto, eu vou parar, senão eu vou falar demais. Olha, Meu Deus, isto é terrível, porque a gente tem uma vontade de falar tanto, tanto, tanto. E vocês foram falando e eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Então, eu tenho aqui 3 coisas que eu quero falar, vou ser rápida. Ana Santos vai ser rápida. Primeiro, em relação aos profissionais, aos professores, eu colocaria uma regra de 7 em 7 anos, e eu posso depois explicar com calma, mas agora hoje não vai dar. É de 7 em 7 anos, que é mais ou menos o ciclo que nós começamos a adaptar, a acomodar algumas estratégias que nós fazemos, nós começamos a ficar iguais. De 7 em 7 anos, eu colocava que a obrigatoriedade de um professor sair da sua profissão e ir para outra profissão durante um mês, bastava um mês. Noutro lugar, não precisa ser outro país, se fosse possível era outro país e outra profissão, um mês. Isso dá uma mudança de ponto de vista, porque o professor sofre muito, mas o professor também está a perder o contacto da realidade. E essa mudança de ciclo de 7 em 7 anos, de ir para um lugar, noutra posição, noutra situação, com outros direitos e deveres, dá uma chacoalhada. As pessoas que têm dinheiro e possibilidades fazem isso com as férias, mas há pessoas que não têm essa possibilidade. Então todos deveriam fazer isso. Esse é o primeiro. O segundo, as crianças. As crianças na escola precisam de ter o novo, o que é diferente, o que é estranho, o que é difícil, o que é problemático. E nós, sem querer, tentamos facilitar-lhes a vida, tentamos dizer-lhes como é que se resolvem os problemas, tentamos facilitar. É uma coisa estranha, porque nós sabemos, quando paramos para pensar, nós profissionais sabemos que não está certo, mas o sistema nos obriga, o professor educa, e o que é educar? É ensinar a fazer as coisas bem feitas, mas ninguém ensina ninguém na vida. Nós podemos ensinar bem matemática, ensinar bem uma série de coisas, mas a vida, a maneira como um aluno compete com o outro, a maneira como um aluno evolui, a maneira como um aluno se vê perante a vida, isso nós temos que guiar, não propriamente dizer como é. E às vezes há aquela coisa, não faças isso que isso é horrível, vamos fazer isto. Todas as experiências são importantes. Eu, quando dava aulas na faculdade, uma das coisas que eu dizia aos profissionais é que se vocês têm que mostrar todas as modalidades esportivas e atividade física para a pessoa, ou o menino ou a criança, escolher. Ela tem que saber o que existe para ela poder escolher. Depois, se existe a possibilidade de fazer isso ou não, se eu escolho equitação e não há cavalos onde eu vivo, isso é outra questão. Mas eu preciso conhecer tudo. Eu preciso conhecer todos os instrumentos musicais para saber qual é que eu quero, qual é que eu quero escolher. Então eu preciso de perceber o que é o mundo para eu entender o que é que eu quero. Não, toda a minha família é de direito e eu vou para a advogada também. Toda a minha família é de médicos. E, portanto, isso não dá. E isso é uma coisa que nós vamos, ou mudamos ou vamos ter muitos problemas. E por fim, o corpo. O corpo é o nosso instrumento de relação com o mundo. E nós estamos a usar o corpo como se fosse um negócio, como se fosse um trambolho, um incómodo. Quer dizer, cada um pega no corpo e nem sequer entende o que é o corpo para si próprio. Então o corpo serve para eu em casa ajudar a minha mãe a arrumar, a mudar o móvel do lugar, a lavar a louça, a fazer limpeza em casa. Não é vergonhoso, é útil. O meu corpo é útil. Há uma senhora velhinha que caiu e eu vou ajudá-la. O meu corpo é útil para o mundo. E não um corpo onde eu tenho que mudar o meu peito porque ele está a ficar velho e eu quero manter-me nova. Eu quero só isso, só a estética, só a artificialidade. É horrível. E depois, assim, para terminar, há uma divisão monstruosa no corpo, que é metade o corpo é trabalhado para competir. Futebol, basquetebol, tudo, é competição, eu melhoro para ser melhor que os outros. Bom, isso é importante, mas não é o único. E a outra parte do mundo trabalha o corpo para respirar, para sentir o corpo, para ter uma relação de si com o mundo. Então, e é espetacular, mas também falta qualquer coisa. E eu acho que nós precisamos perceber que
como aquilo que nós falamos de alfa e ômega, cada lado tem uma coisa boa, mas estamos a seccionar tudo. E o corpo, vou terminar dizendo o corpo é outra coisa. O corpo é muito importante para a nossa vida e não é isto que estamos a fazer. Nossa! Olha, a gente vai fazer uma parte 2. Eu quero já deixar minha parte 2 Eu já fiz, parte 1, parte 2. A parte 2, não, a gente vai gravar esse outro programa. Pensei que ainda era para falar. A gente vai fazer um programa que vai se chamar Dharma. O que você gostaria de fazer da sua vida nesse mundo? Porque as pessoas, Ana falou uma coisa muito certa. Ah, meu pai é advogado, você também. Ah, meu pai é dentista, você também. Gente, o cara pode querer ser camelô, ele vai ser o melhor camelô do mundo, mas não. Vai ser o pior advogado, porque vai ganhar o escritório, vai ganhar a cadeira, vai ganhar o processo. Então, assim, vou fazer um em Dharma, o que você veio fazer a esse mundo. Qual o próximo nosso, hein? Gente, beijo. Bacana! Tchau, 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 tchau.